Pecado na igreja. Essa é mais uma das imagens de inteligência artificial. E essa é de uma igreja ou de um templo destruído. Nós sabemos que a igreja não é um espaço físico. A igreja não é um prédio, não são 4 paredes. A igreja são todos aqueles que creem no Evangelho. Mas a igreja se reúne em lugares como o nosso, por exemplo. E a imagem aqui de um local destruído, ele tenta representar o que o pecado faz no meio da igreja quando não tratado. É claro que todos nós que cremos no Evangelho, que fomos regenerados, nós ainda cometemos pecados. Tristemente, nós pecamos contra o nosso amado Salvador e Senhor. E o próprio apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, ele fala dele em Romanos capítulo 7, nos versos 15 a 17, ele mesmo fala da sua limitação e da sua pecaminosidade. Ainda que regenerados, salvos pela graça, nesse mundo, ainda por causa desse sistema, da nossa carne, propensão para o pecado e por causa do diabo, o nosso inimigo, nós, infelizmente, ainda erramos. Olha o que Paulo diz lá nesse texto, Romanos capítulo 7, versos 15 a 17. Antes de nós entrarmos na carta dele aos Coríntios. E aqui é uma descrição muito vívida de um combate que todo cristão tem. E eu creio que Paulo, ele está falando dele aqui. Ele diz: eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Mas Paulo não era um regenerado? Claro que sim. Paulo não confessou que ele havia morrido com Cristo? Claro que sim. Ele não confessava que estava crucificado com Cristo? Claro que sim. Mas ele ainda estava nesse mundo, hoje não mais. Mas ele ainda estava nesse mundo e ele tinha que lidar com essa propensão que a Bíblia chama, que ele também tinha, que é a carne. A propensão que ainda nós temos com o pecado. Sim, Paulo, ele estava levando o morrer de Cristo, ele nos ensinou a levar o morrer de Jesus para que a vida de Cristo se manifestasse. Ele nos ensina a fazer morrer a nossa natureza terrena. Mas nessa realidade, nesse mundo, isso nunca vai ser totalmente resolvido. Não porque o Evangelho não seja poderoso, ele é, mas é porque nós ainda somos limitados e temos essa realidade. E se o apóstolo Paulo disse isso, e é claro que há aqueles que querem distorcer esse texto, dizer, não, eu faço o que eu não quero, e vive na prática do pecado, tirando esse texto do contexto, não é isso que Paulo está falando. Ele está falando de uma luta muito intensa. Não era disso que ele estava dizendo. O que ele está falando aqui é exatamente o que ele diz em Gálatas, quando ele diz, o Espírito milita contra a carne. E quando ele diz, eu faço o que eu não quero, é a minha carne. E de como ele odeia o pecado, porque ele é uma nova criatura em Cristo. Todo convertido odeia o pecado. Se Paulo era assim, se Paulo, que foi um homem santo em seu viver, talvez o homem mais santo de
toda a história, ainda assim ele vai dizer que o pecado habitava nele. Ainda assim, às vezes o pecado o derrotava porque ele fazia o que não queria. E não é isso. Quando um cristão peca, ele vai dizer, eu não queria fazer. É claro que isso não nos isenta a responsabilidade, nós somos responsáveis por cada pecado que nós cometamos. Mas no fundo eu não quero desagradar o meu Senhor, eu não quero por amor a Ele desobedecê-lo, mas infelizmente, às vezes acontece. É claro que com o apóstolo Paulo, em uma dimensão muito menor do que na vida de nós aqui. Mas havia essa luta. Agora, o texto que nós vamos ver não trata disso. O que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, e que ele é duro em tratar, não tem a ver com o cristão cometer, e aqui é muito importante, cometer pecados, mas aquele que se diz cristão viver pecando. Há uma grande diferença. Cometer pecados é aquilo que João nos ensina, que nós não devemos pecar, se porém nós pecarmos. Por outro lado, mesmo João diz que aquele que vive pecando não conhece a Deus. Então, o que Paulo está tratando aqui, e que estava acontecendo na igreja de Corinto, era alguém que estava vivendo na prática do pecado, se dizendo cristão. E com esse a igreja não pode tolerar, e nós vamos, mas como não pode? A igreja não tem que apresentar misericórdia, graça, perdão? Sim. Mas desde que haja arrependimento. Caso contrário, ela não pode tolerar, e nós vamos ver por que Paulo diz isso. Nós vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 5, hoje nós entramos no capítulo 5, e vamos do verso 1 até o verso 8. Lembra que Corinto era uma igreja, como o reverendo Augusto Nicodemos, uma igreja complicada, para dizer o mínimo, né? Uma igreja que era igreja de Cristo, mas com muita coisa para ser tratada, com pecados. E aqui nós vamos ver algo inacreditável acontecendo no meio da igreja. 1 Coríntios, nós vamos ler os versos, vou ler aos poucos aqui, e começamos pelo verso 1. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, diz assim: Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. Bom, aqui a gente já vê que era algo inacreditável acontecendo no meio da igreja. Nós já citamos que a igreja de Corinto tinha vários erros, mas Paulo está escrevendo aqui com o objetivo de, como igreja, corrigi-la, de chamar o arrependimento. Porque por pior que seja o pecado e mais grave, se há arrependimento, em Cristo há sempre perdão. Se não fosse igreja, nem correção haveria. Me lembrei quando o escritor aos Hebreus diz que Deus corrige filhos, né? Se nós somos filhos, nós seremos corrigidos. Se somos bastardos, aí não há. Mas então Paulo está corrigindo, porque lembra, ele está escrevendo isso inspirado pelo Espírito, para tratar com aqueles irmãos naquele contexto. Aqueles que ouvissem a mensagem, a repreensão, a exortação, e se arrependessem, evidenciariam que eram convertidos. A situação ali estava tão triste que Paulo escreve: por toda parte
se ouvia falar da igreja de Corinto, mas não era por algo bom. Já pensou? Misericórdia, todo mundo conhece a igreja de Corinto. Por quê? Porque tem gente cometendo pecado lá que nem no mundo se comete. E é isso que ele está falando. Por toda a parte, todo mundo está falando do que vocês estão fazendo aí. E óbvio, não era por boas obras que eles estavam praticando, mas devido a pecados não tratados. O irmão Matthew Henry diz assim: havia desonra e vergonha no meio da igreja. Mas o que era tão grave assim que Paulo coloca dessa forma? Corinto era uma cidade, nós já vimos isso, pagã e promíscua. Portuária, havia falsos deuses, falsos cultos. Um dos cultos, a deusa chamada Afrodite, tinha prostituição cultual. Então, aquela cidade era totalmente promíscua. Mas Paulo está dizendo aqui que nem mesmo entre os pagãos, que ele está num contexto de pagãos, havia tamanha imoralidade. A igreja, que deveria ser santa, salva e luz, está cometendo um pecado e ninguém está tratando desse pecado. Um homem que tinha relações sexuais, nós não sabemos que alguém a ponto de possuir a relação sexual, a mulher do seu pai. Então tinha um homem que tinha relação sexual com a mulher do seu pai. Nós não sabemos se era mãe. A maioria dos estudiosos vão dizer que, por se tratar da mulher do seu pai, provavelmente era madrasta. Mas o fato é que era horrível o que estava acontecendo ali. E ninguém fazia nada. E a pergunta é: cadê o presbitério da igreja de Corinto? Que não faz nada. E aí, uma pergunta que não quer calar, o texto não diz, mas por que será que ninguém fazia nada? O que eu e vocês podemos imaginar? Alguém de poder aquisitivo, de grande influência, alguém que a igreja perderia se fosse tratar. O texto não diz, mas o fato é que eles deveriam tratar e não estão fazendo isso. O apóstolo da graça, lembra? O apóstolo da graça, vai ser mais duro ainda. Versos 2 a 5, ele diz assim: e vocês estão orgulhosos. Está acontecendo isso aí no meio de vocês, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Vocês não deveriam estar tristes com o que está acontecendo? Vocês estão todos faceiros, orgulhosos. Do quê? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Já que os presbíteros não estavam exercendo a sua função, Paulo está dizendo, eu como apóstolo, estou dizendo o que tem que ser feito aí. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo trata de maneira radical quando o pecado é cometido e não há arrependimento, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Tem algumas coisas aqui para a gente ver e tentar entender o que Paulo está dizendo. Lembra, nós já vimos isso, que a igreja de Corinto, ela se vangloriava. Lembra? Eles diziam, nós somos ricos, fartos. No último estudo, nós somos sensacionais. Nós somos, a igreja, quem plantou foi o apóstolo Paulo. Nós temos o presbítero Apolo, que é eloquente. A gente é a última bolacha. Nós temos todos os dons. Nós somos a igreja do momento. Hoje há várias igrejas no momento. Nós somos. E Paulo está dizendo, vocês são orgulhosos. É o que ele disse. Vocês está acontecendo isso e vocês estão orgulhosos.
É absolutamente contraditório. Vocês deveriam estar tristes. Por incrível que pareça, eles estavam orgulhosos em permitir um pecado assim na igreja. E aí nós não temos como não associar a um grupo que sempre houve no meio da igreja, em toda a história, uma heresia muito forte, que é chamada de libertinagem. Libertinos. Os libertinos, eles eram, e existem ainda, há líderes assim, é um grupo que se diz cristão, que professa crer no Evangelho, que professa crer em Jesus, que vai dizer e defender as doutrinas do Evangelho, mas que eles pegam a graça de Deus e a distorcem. Estes defendiam que na graça pode tudo. Porque qual era o raciocínio? Você não faz nada para ser salvo, você nem tem condição, você nem quer. Então, se você não faz nada para ser salvo, e você é salvo sendo um pecador, é salvo pela graça, já que foi pela graça, o que é que tem, sendo pela graça, depois de salvo pela graça, continuar no pecado? E havia pessoas defendendo isso. Sempre houve. Hoje há muitos. Eles não dizem isso com todas as letras, mas eles ressignificam pecados, por exemplo. Então, era como pastores defensores do divórcio por qualquer razão. Por que você quer dizer? Incompatibilidade de gênero. Porque não deu certo. E aí, assim, pode casar 2, 3, 4 vezes, não tem problema nenhum. Mas espera aí, a palavra tem padrão para isso. O Senhor Jesus disse. Então, ressignifica. O homossexualismo hoje é um dos grandes pontos de dizer que não é pecado. Há muitos pastores dizendo que não é pecado. Isso era naquela época do Paulo retrógrado. Do namoro, aí os namoro hoje o namoro, né? Isso é já mais moderno. Livre. Não, o que tem? Eles se amam, os jovens se amam, são cristãos jovens. E aí eles têm relação. E aí por aí vai. Muitas práticas que à luz da palavra são pecado, aqueles distorciam. Então, é provável que o que estava acontecendo ali era isso. Ele estava vivendo, ninguém falava nada, então estava tudo bem. Olha o que o irmão John Gill, o nosso irmão companheiro de estudo aqui em 1 Coríntios, diz: eles estavam orgulhosos de sua indulgência. Indulgência é não punir o que precisa ser punido. E tolerância. Olha que bonito, né? Tolerância, o nome da vez, né? Em grande parte das igrejas. Vangloriando-se disso como um ato de humanidade e bondade e um exemplo de amor. Olha, aquele cara está em pecado, claro na Escritura, mas não é o amor. Então deixa ele lá. Mostrando que não eram severos uns com os outros pelos erros da vida daquele específico. Ou então estavam orgulhosos e glorificando a própria coisa, o pecado cometido, como exemplo de liberdade cristã em sua liberdade da lei. Não estamos mais presos à lei. Então vamos nos lamear do pecado. Judas tratou dos libertinos. Judas só tem um capítulo, versículo 4, e ele, inspirado pelo Espírito, ele escreve contra esse grupo. Judas 1, verso 4, ele diz assim, e veja, é no meio da igreja, é sempre no meio da igreja. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados. É impressionante, né? Eles estão no meio da igreja. Eles vão com aquela roupa, né? Lobo em pele de ovelha. Eles vão se infiltrando. E aí, o que são esses perversos? Por que eles são perversos? Dizendo que a graça de Deus, aqui na NVT, permite levar uma vida imoral. A graça de Deus permite que você faça o que você quiser, porque é de graça.
E qual que é a situação deles? A situação deles é o seguinte: a condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Com essa defesa, eles estão negando a Jesus Cristo. Eles são perversos, eles não são crentes, eles não são cristãos, eles já estão condenados se não se arrependerem. Então, essa heresia, ela não é algo novo. E é muito provável que era o que estava acontecendo ali, porque ninguém estava querendo tratar do pecado. De volta para o texto lá de Corinto, ou de Coríntios, 1 Coríntios, verso 2. Paulo diz que eles estão orgulhosos. Vocês não deveriam estar cheios de tristeza? E essa é a reação de todo genuíno cristão. Quando nós pecamos, o que você faz? Se você não se entristece quando peca, então você precisa rever a sua conversão. Mas não é porque alguém disse, é porque se você é cristão, você tem o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo, ele trabalha conosco, ele nos convence. Ele não só convence na conversão, ele nos convence, ele está conosco. O Espírito Santo, inclusive, nos dirige para não pecarmos, mas a gente vai e peca. E aí a gente peca e está tudo bem? De jeito nenhum. Não dá para dizer que está tudo bem. Há uma tristeza, há um ódio, que é o que Paulo diz lá. Um ódio pelo pecado. Eu odeio quando eu peco contra o meu Senhor. O que o pecado traz em genuínos convertidos, vocês deveriam estar cheios de tristeza. Mas era um homem que estava pecando, mas todo mundo está ali convivendo como se estivesse tudo bem. Todo mundo na igreja estava participando daquilo. E a verdadeira tristeza pelo pecado gera ação. Se eles estivessem tristes, isso aqui, nós precisamos tratar disso. Isso precisa ser tratado. Paulo diz que aquele homem deveria ser expulso da comunhão. Louco, Paulo. Por quê? E aqui a gente precisa esclarecer alguns pontos. Não é que aquele homem havia caído em tentação e se arrependido. Porque é possível alguém cair em tentação, mesmo algo assim, num adultério, num pecado, inclusive um cristão que tenha sido convertido e que antes ele era homossexual e ele creu em Cristo e se arrependeu, é possível que ainda ele caia em tentação no pecado? É claro que é possível. Se ele se arrepender e pedir perdão, ele recebe o perdão em Cristo. Então não é essa questão de cair em tentação e ter se arrependido. Não foi que ele cometeu, lembra? Não é que ele cometeu um pecado, mas ele estava vivendo naquele pecado. Ele estava vivendo naquele pecado e, por incrível que pareça, no meio da igreja. Todo mundo sabia daquilo. Sabendo que era pecado, porque é claro, se ele está na igreja professando Cristo, ele sabe que aquilo é pecado, ele sabe que a lei em Deuteronômio e Levítico fala exatamente contra o incesto, que era o pecado que ele estava cometendo. E o fato de todos saberem indica claramente que ele estava consciente disso. E por não se arrepender, ele estava evidenciando que não era um regenerado. Paulo diz para expulsar. É claro que expulsar não é que ele deveria ser tirado do ambiente onde se reunia, nunca mais você põe o pé aqui. Não, ele precisa pôr o pé ali para ouvir o evangelho, para que ele se arrependa. Mas ele não poderia ser mais parte da membresia. Ele não poderia ser dito como um membro do corpo de Cristo naquela localidade. Ele precisava ouvir do evangelho. Aliás, e você? Você já ouviu do evangelho? Não? Você, que é um pecador, eu e vocês, que somos pecadores, pode até ser que nós não tenhamos cometido nenhum pecado tão grave como esse, mas nós somos tão pecadores quanto.
E mesmo que eu nunca tenha feito, bom, isso aí eu nunca fiz, não conta diante de Deus o fato de você nunca ter feito isso. Você e eu cometemos inúmeros outros pecados que nos condenam. Mas a Bíblia fala de uma boa nova, que é o Evangelho, que Deus amou pecadores como eu e como você. E Ele amou pecadores de que forma? Com a sua expressão máxima de amor, provando o seu amor para conosco, dando Cristo para morrer na cruz por pecadores. Todos aqueles que creem em Cristo, iluminados pelo Espírito Santo, quando eles creem, se você crê, você sabe disso, eles veem o seu pecado, não plenamente, que nós não temos consciência de quão pecadores nós somos, mas nós vemos o nosso pecado, como nós somos pecadores à luz da palavra, e aí nós clamamos: Senhor, tem misericórdia, me perdoe dos meus pecados. E o mesmo Espírito que nos leva ao arrependimento, nos leva a olhar para a cruz. Tá bom, lá na cruz, Cristo perdoou você totalmente. Na sua morte, no seu sangue derramado, Ele purificou você. E não somente isso, Ele não somente morreu por você, mas se você crer, se você o recebeu como Salvador e Senhor, saiba, você morreu com Ele, para que a vida dele se manifeste em você. Você crê nisso? Tudo indica que aquele homem não cria nisso, apesar de estar numa igreja que, convenhamos, pregava o Evangelho, ela foi plantada por Paulo. Ele não era para ser expulso do ambiente, porque o Evangelho é a única solução para pecadores. Mas ele não poderia ser considerado um cristão membro. Ele não poderia ser, não, esse é o nosso irmão. Não, você não é o nosso irmão. Porque ele não se arrependia. E aí então ele não deveria participar da comunhão. É isso que ele diz: expulsem esse homem da comunhão. Da comunhão, relacionamento como igreja, considerando como irmão em Cristo. E da comunhão, da ceia do Senhor, ele não poderia participar. Verso 3, apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. O que Paulo quer dizer aqui? E é importante, né? É claro que o espírito de Paulo não estava lá, o espírito de Paulo estava em Paulo. Não é? Ele não tinha capacidade de o espírito dele estar num lugar e ele em outro. O que ele quer dizer é que ele estava como irmão em Cristo, como autoridade apostólica. Então, com a autoridade que o Senhor havia concedido, eu estou dizendo que vocês têm que fazer aí. Ele estava instruindo aqueles irmãos como apóstolo, então ele condena aquele homem. E aqui nós vemos um modelo de disciplina que a igreja, que qualquer igreja deve adotar. Por isso que uma das marcas da verdadeira igreja é a disciplina bíblica. É claro que, neste caso, era um extremo. Infelizmente, chegou no extremo. E nós não sabemos se alguém chegou a tratar com ele. Mas o princípio da Escritura é: nós precisamos nos exortar. Irmão, olha o que você está fazendo aqui, irmão, é pecado. Se nós somos irmãos na mesma igreja, nós precisamos nos amar, nos exortando, nos ajudando. Só que a igreja lá não tinha feito isso. Olha o que Paulo diz no verso 4, e daí a importância de ser isso aplicado na igreja local. Ele diz: quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde isso acontece? Na reunião da igreja. Por isso que a reunião da igreja não é um monte de gente junto aqui, fazer um monte de coisa e vai embora. Não, isso aqui é uma realidade espiritual. Porque hoje está presente no nosso meio o Senhor Jesus Cristo, é isso que ele está falando, na pessoa do Espírito Santo. E aqui é a base da autoridade que o próprio Jesus, nós não temos essa referência direta, mas é muitíssimo provável que o apóstolo Paulo traz essa base da igreja como autoridade
a partir do que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 18, versos 15 a 20. E aqui nós vemos ele falar da disciplina na igreja. Lembra que eu comentei aqui, disciplina não é um ato de reprovação, não é um ato de humilhação, não é um ato de dizer que eu sou melhor que você, que eu jamais farei isso. Disciplina é um ato de amor. A gente sempre usa a figura dos filhos. Nós que temos filhos, nós disciplinamos nossos filhos por amor, para que eles andem no caminho que é do Senhor. Olha o que Jesus diz, e o princípio da igreja, e aqui nós vamos ver a autoridade que a igreja tem em Cristo. Ela é uma autoridade concedida pelo cabeça. Diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Nós tratamos algumas vezes sobre isso, recentemente tratamos dessa questão de disciplina, o Danilo trouxe, mas o ponto é, nós somos irmãos, aqui a comunidade cristã só tem perfeito, então isso aqui a gente nem tem problema com isso, né? A gente nem tem problema com isso. Mas, se porventura, assim, de vez, pode ser que aconteça, né? Se o meu irmão pecar contra mim, eu vou lá tratar com ele. Ô irmão, você me perdoa, eu errei. Acabou. Não, está perdoado, a gente está perdoado lá na cruz, acabou. Se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Bom, ele não quis tratar. E outra, não é assim, hoje não deu, amanhã já estou aí de novo com mais 2, 3, e no terceiro dia já está excluído. Não, não é isso. Há um princípio de graça, amor e misericórdia, de esperar que Deus trabalhe no coração do irmão, da irmã, que Deus trabalhe o perdão naquele que foi ofendido. É um tempo de Deus para trabalhar no coração. Não é assim, um dia após o outro. Mas o fato é que isso deve ser vivido no meio da igreja. Verso 17: se ele não atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir, também a igreja considere como gentil e publicano. Em verdade vos digo, e aqui tem o papel da igreja local, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso aqui não tem nada a ver com o catolicismo romano, a única igreja. Isso aqui é a igreja local. Cada igreja local tem essa autoridade. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Bom, é óbvio que não é qualquer coisa que você quer que Deus vai dar, é de acordo com a vontade dele. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Lembra que Paulo falou assim, o poder do nosso Senhor Jesus está entre vocês. A igreja local, portanto, deve expulsar alguém que se diz cristão, mas vive no pecado, desde que passe por esse processo todo. O problema é que naquele caso todo mundo já sabia, não tinha tratamento nenhum, e aí Paulo então é radical, falou, você tem que tirar esse homem daí. E aqui é óbvio, ali era um caso extremo, e pela graça de Deus, são casos extremos. Nunca o problema será o tamanho do pecado. A superabundante graça é sempre maior do que qualquer pecado. O problema é que, não havendo arrependimento, se não há arrependimento, não há necessidade de perdão, porque a pessoa não está fazendo nada de errado. E era o caso daquele homem. Se há arrependimento, não há condenação. Pela graça de Deus, e aqui para a nossa aplicação para nós já vimos no nosso meio arrependimento e perdão. E às vezes nós temos que lidar com situações muito tristes, doloridas, que dói com os irmãos que estão passando por aquilo e que dói
na gente quando a gente vai estar junto para chorar junto. Mas a coisa mais maravilhosa é ver quando há arrependimento e perdão e restauração. Esse é o padrão da igreja. A igreja é assim. E todos nós somos chamados para pedir perdão e para perdoar. Ou você não peca contra o seu irmão? Mas, infelizmente, nós já tivemos situação em que não houve arrependimento. E que, pela graça, nós procuramos tratar, conversar, ensinar, exortar, mas não houve arrependimento. E aí a gente tem que tomar essa decisão, que é um padrão para uma igreja que professa a Cristo. Uma igreja que se diz bíblica e que se diz cristocêntrica tem que tratar radicalmente com o pecado impenitente. Olha o versículo 5 do texto. Difícil nós lermos isso. Paulo está dizendo: entreguem esse homem a Satanás. Para que, olha só, entregue ele para ir para o inferno. Não, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Qual é o objetivo? Mesmo numa situação extrema que é a exclusão, é a esperança de que haja arrependimento. E eu, quando lembro do que aconteceu conosco recentemente, que nós tivemos que fazer isso, o meu pensamento é que esse querido se arrependa do que ele fez. E se ele se arrepender e vier, ele vai ser recebido com a maior alegria, graça e misericórdia. Como entregar a Satanás? O contexto é claro. Quando uma pessoa ela está em pecado e não se arrepende, e ela vive naquela prática e não trata, ela perde a comunhão com a igreja, e aí ela está à sua própria sorte. Entregue a Satanás. Por não se arrepender. E aí, essa pessoa está evidenciando que ela nunca foi filho ou filha de Deus. E aqui a importância de nós tanto enfatizarmos de estarmos com a igreja. Entende como a realidade é... Olha só o que Jesus falou, que a igreja local liga ou desliga de acordo com a palavra, é claro, não que se inventa. O Senhor age assim lá na glória. Ele concedeu a sua graça, essa representatividade, à sua igreja. É claro que desde que esteja fiel à Escritura. Olha o que João Calvino fala sobre isso. Ser entregue a Satanás é uma expressão apropriada para denotar a excomunhão da igreja, pois assim como Cristo reina na igreja, assim Satanás reina fora da igreja. É muito sério isso, irmãos. E é triste, não é? Tem que haver pesar, tristeza quando chega algo nesse nível, mas precisa haver uma resposta em obediência à palavra. Versículo 5: entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia do juízo. Paulo está afirmando que esse homem seria salvo. No mínimo, ele está levantando essa possibilidade. No mínimo, ele está dizendo, pode ser que esse homem, ao ser excluído da igreja, lá na frente ele se arrependa. É claro que ele vai sofrer as consequências do seu pecado. Que no sofrimento ele poderia se arrepender, ele era ou não alguém regenerado? E aí eu fui ver alguns irmãos. Por exemplo, os irmãos que a gente sempre cita, que eu sempre cito aqui, Flávio e o Alexandre também, o irmão John Gill e o Matthew Henry,
eles interpretam que aquele homem era um cristão. Mas aí eu fui ver outros dois homens que nós reputamos como homens de Deus. O irmão John MacArthur diz assim: a destruição da carne, lembra que Paulo entrega a Satanás para que a carne seja destruída e ele possa ser salvo no dia do Senhor. O John MacArthur interpreta assim: a destruição da carne indica que o homem incestuoso em Corinto acabaria por morrer, a menos que se arrependesse do seu pecado. Se ele continuasse pecando, sua vida terminaria. Ele iria para o céu, se fosse verdadeiramente um crente, mas iria antes do tempo. Olha o que o John Piper diz: Jesus é o governante de Satanás, e ele usa Satanás, nosso arqui-inimigo, para salvar e santificar o seu povo. Não foi isso que ele fez com Jó? O Satanás tinha liberdade para fazer o que ele quis. Satanás só fez o que Deus permitiu para tocar na vida do servo dele. E com Paulo? O próprio apóstolo Paulo não foi assim? Eu tenho esse espinho na carne que é do capeta, mas é que Deus está permitindo para trabalhar. Deus usa inclusive Satanás. Então o irmão John Piper, ele entende que pode ser o caso deste homem. Ele levou Jó à penitência e à prosperidade. Ele levou Paulo ao ponto onde ele poderia exultar na tribulação e manifestar o poder de Cristo. Então, como disse Lutero, até o diabo é diabo de Deus. Ele só faz o que Deus permite que ele faça. Mas essa é uma possibilidade desses irmãos. É claro que implicaria em esse homem se arrepender, nem que fosse no último momento, mas ele se arrependeria. Mas se nós lembrarmos Jesus, lembra que Jesus falou: se ele recusar ouvir a igreja, ele deve ser considerado como gentil e publicano. Em outras palavras, ele não era um crente verdadeiro. Mas sabe o que é maravilhoso? Alguns irmãos, em uma boa parte de alguns irmãos estudiosos da palavra, quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, há um homem lá que mostra-se arrependido. O texto bíblico ele não diz, mas boa parte desses irmãos diz que é esse homem aqui e que se arrependeu depois e foi recebido no seio da igreja. Isso mostra a misericórdia do Senhor, essa maravilhosa misericórdia do Senhor, o amor e a graça para todo aquele que se arrepende. Isso traz para nós o quê? Esperança. Tem esperança para mim, para você, pecadores que somos. Se nós crermos em Cristo e nos arrepender, Ele nos perdoa. A religiosidade legalista, farisaica, de seita que não perdoa, que estabelece limites para perdão. Em Cristo há perdão, graça e misericórdia para todo pecador arrependido. Versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? E aqui então é uma razão do porquê tem que tratar tão radicalmente assim quando não há arrependimento. Sem dúvida, o pecado do orgulho era forte na igreja em Corinto. Eles não queriam tratar com aquele homem. É a terceira vez que Paulo fala, nesses capítulos iniciais, de que eles eram orgulhosos. Mas então Paulo fala aqui de algo que, eu não sou cozinheiro, não entendo nada, mas de fermento. A gente tem um pouquinho de ideia, pelo menos, né? Paulo está dizendo que isso aí é um perigo se você deixar no meio da igreja. O que vai acontecer? Vai se espalhar pela igreja. Isso significa que se a igreja não tratasse daquele pecado, ela estaria abrindo uma brecha para o quê? Fermentar toda a massa. Se o pecado não é tratado, ele vai afetar a igreja. Outros poderiam incorrer no mesmo pecado. Outros vão dizer: mas olha lá, o irmão fulano de tal está fazendo lá, o que tem o meu pecadinho aqui? Entende? Porque é para tratar radicalmente quando não há arrependimento.
Novamente o irmão John Gill, ele diz assim: o significado do fermento é fácil de ser entendido. Se o pecado não for tratado pela igreja, se não for fielmente reprovado e severamente censurado, ele colocará em perigo toda a comunidade, podendo se espalhar pelo exemplo e, sob a conivência da igreja, corromper as boas maneiras e infectar a muitos. Isso acontece ou não? É claro que acontece. E dá para entender, irmãos, que quando Paulo fala de maneira dura, expulsa esse homem daí, o que ele está sendo? Amoroso com a genuína igreja. Ele está sendo amoroso. Ô louco, mas que falta de misericórdia. Não, ele está sendo misericordioso com aquele homem, para que ele se arrependa. Porque se todo mundo diz, não, está tudo bem, nós vamos cultuar junto, morre todo mundo, vai todo mundo para o inferno. Ele estava sendo misericordioso com aquele homem e amoroso com a igreja, em tratar de maneira radical. Paulo trata disso também com o pastor Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5, verso 20, e aqui tem uma implicação. O Danilo lembrou desse texto na nossa última assembleia. E aqui tem uma implicação para mim e para você. Igreja não é brincadeira, é uma brincadeirinha, todo mundo não. A igreja são as pessoas por quem Cristo morreu. É muito sério, é uma alegria, é maravilhoso, é de celebração, mas a igreja precisa ser santa. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo, e que serve para nós dentro do contexto. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Opa, eu não fiz aquilo lá, mas misericórdia, Senhor. Eu não vou bater não, isso aqui eu jamais faria não. Senhor, tenha misericórdia. Aquele que cuida está em pé, olhe para que não cai. Senhor, não permita que aconteça isso. Eu não quero desonrar o Senhor, eu não quero macular a igreja. Livra-me, Senhor, traz temor diante de Deus, não diante de homens, mas temor diante de Deus. Sendo assim que Paulo fala da expressão, fermento velho deve ser retirado do meio da igreja, tratado de maneira radical, por amor e misericórdia. E aí os versos 7 e 8, e nós terminamos. Os versos 7 e 8, Paulo, cristocêntrico como era, ele vai trazer à memória uma história que aqueles irmãos sabiam. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Olha que maravilhoso. Apesar daquilo, vocês realmente são massa, vocês realmente são igreja. Mas tratem com isso. Tratem se vocês são realmente. E aí ele diz, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Ele está fazendo uma analogia à Páscoa. E nós sabemos da história. Quando Deus vai libertar o povo do Egito na 9ª praga, e que eles fazem a marca nos umbrais do sangue, para livrar os filhos. Depois o que acontece? Eles celebram uma ceia. E o que eles comem lá? Pães sem fermento. A ideia é de não ter mistura, de não ter o pecado misturado. Os pães da Páscoa e da ceia eram sem fermento. E nós vamos ver, como Paulo está dizendo aqui, em outras passagens na Bíblia, em que o fermento sempre ou quase sempre simbolizava o pecado. Era isso que ele estava falando. Por causa de Cristo, por causa do nosso Senhor, nós precisamos tratar. Vocês precisam tratar com isso. Como eu disse, pela graça de Deus, eu creio que, e se Deus quiser a gente vai chegar em 2 Coríntios, né?
nós vamos ver que há vários sinais de arrependimento da igreja, do que Paulo havia tratado. E um deles é que aquele homem, e eu espero, nós não sabemos com absoluta certeza, mas que é possível por causa da graça e misericórdia de Deus, é claro que é. Que ele tenha se arrependido. E se ele se arrependeu, a igreja o recebeu de volta. O que nós podemos, irmãos, aplicar? Primeiro que nós devemos nos exortar à santidade. A igreja, deve ser santa. Não perfeita, não é, a igreja não é perfeita. O cabeça da igreja é, mas ela deve ser santa. Deve haver uma distinção do mundo. Deve haver um desejo de viver em cada área da nossa vida para a glória do nosso Senhor. Então nós devemos nos exortar em amor, com graça, com misericórdia. Nunca eu sou melhor que você, superior, eu não faria isso, não. Com graça, amor e misericórdia, mas deve haver um chamado ao arrependimento, uma exortação por amor, como nós vimos hoje pela manhã, por amor ao Senhor, em obediência à sua palavra. O segundo aplicação é, a igreja, irmãos, ela é muito importante. Cristo deu a sua vida por todos, não, pela sua igreja. É a sua igreja, a noiva, que vai estar com Ele nas bodas. Enquanto aquele dia não acontece, Ele nos ordena que nós estejamos juntos. Ah, mas nós temos irmãos em outros lugares. Tem irmãos lá no Marrocos, não tem, Marcos? Mas nós não convivemos com eles. Nós não estamos com eles, ainda que são irmãos. Um dia a gente vai estar com eles. Mas a igreja, ela tem uma implicação local. De estarmos juntos, caminhando juntos, apesar de nós. Olha a maravilha que é a igreja para o Senhor, e deve ser para nós. E um último ponto é que, se nós queremos ser uma igreja para a glória de Deus, bíblica e centrada no Evangelho, nós precisamos exercer a disciplina. E aí a disciplina é nos exortar. E se, misericórdia, nós esperamos que isso nunca mais aconteça, mas se acontecer, nós precisamos tratar na verdade, na luz, por amor e obediência ao Senhor, que Ele estabelece de maneira tão clara em Sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele capacite a comunidade a ser uma igreja que o honre também nesse aspecto. Amém?